Quero cumprimentar você que nos assiste pelo vídeo. Mais uma vez, nós estamos aqui reunidos para estudar a palavra do Senhor. Cumprimentar você, paz do Senhor. Amém. Estamos um pouquinho atrasados aqui no início, mas hoje nós vamos falar das 2.300 manhãs, mas nós vamos falar do período que está descrito no Daniel capítulo 12. Nós falamos no estudo passado, em Daniel 8, período que está dentro das 70 semanas. E aí, das 70 semanas não, das 2.300 manhãs. E hoje nós vamos falar de Daniel capítulo 12, que fala também de coisas que vão acontecer dentro desse período, tá bom? Antes da gente abrir a palavra, vamos nos ajoelhar mais uma vez, vamos pedir de Deus as bênçãos, para que Deus possa nos iluminar na mensagem de hoje. Santo Deus, eterno Pai, queremos te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui. Amém. Que o Senhor possa hoje ter total liberdade no nosso meio para falar, Senhor. Senhor, instruir o teu povo, prepara a tua igreja, Senhor, para os eventos finais, Senhor. Que o Senhor possa também abençoar aqueles que nos assistem pelo vídeo e que hoje, Senhor, só o Senhor seja louvado. Amém. Que o Senhor perdoe as minhas faltas, que eu esteja limpo diante de Ti e diante do Teu povo. Amém. E que não fale eu, mas que o Senhor possa ter liberdade para me usar e falar por minha internet. Amém. A fim de que eu também seja instruído por Ti mesmo. Amém. Abençoa, Senhor, este culto e este momento da palavra e que o Senhor possa cumprir o Teu propósito nas nossas vidas hoje. Amém. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, para a gente poder fazer o link, para a gente começar a fazer o link do livro de Daniel 12, capítulo 12, com o capítulo 8, eu vou pedir que os irmãos abram comigo no capítulo 8, então, de Daniel. A gente vai ler um trecho do capítulo 8, do verso 9 até o 14. Nós vamos ler esse pedaço ali, porque é com esse pedaço que nós vamos conseguir enlaçar, né, o capítulo 12 de Daniel com o capítulo 8, para a gente poder entender que se trata do mesmo período, tá? Ou de um período que vai englobar, né, tanto o capítulo 8 quanto o capítulo 12 também. Então, todos acharam? Amém? Daniel 12, Daniel 8, capítulo 9, versículo 8, versículo 9 era 11. Não, 14, né? Isso, 14. Vamos lá. É dito assim: de um deles saiu um chifre pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente, e para a terra formosa, e engrandeceu-se até o exército do céu, e alguns do exército das estrelas, e alguns do exército das estrelas desse exército deitou por terra e os pisou. Sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército e tirou o sacrifício, e tirou o contínuo e o lugar do seu santuário lançou por terra. E o exército lhe foi entregue com um sacrifício contínuo por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Depois ouviu um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs que o santuário será purificado. Então, esse pequeno trecho aqui, ele entrega para nós informações importantes. Quem veio no estudo passado vai lembrar o que representa o chifre pequeno, o chifre que apareceu ali e cresceu para os quatro ventos da terra, né? Para o sul, para o oriente e para a terra formosa, é isso. Quem lembra? O que representa o chifre pequeno? Papado. O papado, exatamente, né? Por isso que é importante vocês não faltar os estudos de profecia, tá? Porque agora eu vou ter que explicar tudo, aí não dá, né? Mas está gravado, eu vou estar postando o estudo de Daniel 8, aí vocês assistam depois, tá? Esse chifre pequeno representa o papado perseguidor, tá? Pode colocar o gráfico para nós aqui, por favor, meu irmão? Banner.
Não sei se está aberto, eu acho que não. Procura aqui. Está até aí já, acho. É português 2, né? Não, não é esse aí. É um que tem esse vermelhinho assim. Quando é espanhol, esse é espanhol, português 2. Vou colocar a banda português, daí vai. Aqui, esse aqui. Esse? Não está em espanhol? Não. Já pode ir. Vamos aqui? É, só aí. Isso. Tá, né? Nós estamos vendo aqui, ó. Pode avançar até ali na frente para a gente olhar. Aqui nós estamos vendo, né? O papado perseguidor, né, que é a besta do Apocalipse, tá? Então, chifre pequeno representa isso aqui, tá? Aí, por que a gente chegou nessa conclusão e tudo isso aí? À medida que nós vamos fazendo os estudos, quem está acompanhando os estudos, já deve ter em mente por que nós chegamos nesse cenário aí. Mas, um pouco de paciência, a gente vai conseguir colocar o tempo aproximado aí no cumprimento dessas profecias, tá? Então, o chifre pequeno representa o papado. Isso aí nós já estamos no estudo passado. Bom, com isso em mente, nós vamos... deixa eu ver se já podemos avançar. Não, outro detalhe, né? É dito que ele deitou o exército, ou seja, se engrandeceu até o exército do céu e alguns dele, e deitou por terra alguns desse exército, né? Isso. E das estrelas desse exército deitou por terra e as pisou. Quem que é o exército do céu, meus irmãos? A igreja, né? A igreja de Cristo. Nós somos o exército do céu. Quem é o capitão desse exército? Jesus Cristo, né? Então, é dito que esse chifre pequeno, que é o papado, ele está descrito no livro do Apocalipse. Vamos lá, dá só uma olhadinha para a gente não demorar muito. Apocalipse 13 fala sobre a besta do Apocalipse. Nós vamos ver que ele vai ter por certo tempo autoridade para poder perseguir os santos, né? Vou encontrar aqui Apocalipse capítulo 13. Verso 7, mas antes do verso 7 tem um outro texto que eu quero ler. A gente fala. Isso, verso 5, diz assim: E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes blasfêmias e arrogâncias, e foi-lhe. Perdão, não. Ele está querendo espirrar aqui. E foi-lhe dado também autoridade para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus e para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E foi dado poder sobre toda a tribo, nação e língua. Então, irmãos, aqui nós estamos vendo o mesmo cenário descrito lá de Daniel 8, tá? Estamos vendo aqui que ele se engrandeceu até o exército do céu, né? Ou seja, até os santos. Aqui fala, né, que foi permitido fazer guerra aos santos, que também somos nós, tá? E é dito no verso 6 que ele também blasfemou no tabernáculo de Deus. Lá no Daniel capítulo 8, vamos voltar lá. Nós vamos ver aqui que temos uma situação semelhante, né? Não sei se é Daniel 8 ou se é Daniel 12 que fala do santuário.
Realmente no Daniel 12. Mas nós estamos vendo aqui que se trata do mesmo indivíduo, né? Que se levanta contra Deus, contra a autoridade do céu, persegue os santos. Nesse caso aqui, Daniel fala sobre o exército do céu e as estrelas do céu. O que são as estrelas do céu, irmãos? Verso 10? É o verso 10 que fala? 8, né? Não, isso sim, essa sim, eu estava só querendo encontrar, fala sobre o tabernáculo, né? Sobre o santuário. Falei do tabernáculo de Deus com Não. Depois a gente encontra. A gente vai achar. Mas aqui vocês conseguiram entender, né? O link que tem entre o papado, ou seja, a bênção do Apocalipse, com Daniel 8. Então, esse período aqui, que fala em Daniel 8, que acontece das 2h30 de manhã, ele está, pode abrir o gráfico mais? Ele está aqui, certo? Nós sabemos que o papado só vai reinar 3 anos e meio, certo? Foi permitido ele continuar por 42 meses, certo? Então nós sabemos que depois que o Papa termina o seu reinado, quem é que põe fim no reinado do papado? Jesus, certo? Então, o papado começa a reinar 3 anos e meio antes da volta de Cristo. Até aqui deu para entender, né? Amém? No caso, você está procurando lá, já está aí Apocalipse, Daniel 12, tá? É que eu li antes e aí eu acabei não guardando ali. Mas a gente vai ver depois Daniel 12 que ele fala do mesmo assunto, tá? Então, como a gente sabe que as 2h30 tarde de manhã estão nesse período, no período final da história da humanidade. A gente sabe por quê? Porque o papado ele começa a reinar no período das 2h30 tarde de manhã, ele reina 3 anos e meio, certo? Então, a gente já entende que 3 anos e meio antes da volta de Cristo, o papado começa a reinar, ou seja, 1260 dias ou 42 meses, é tudo a mesma coisa, né? Bom, até aqui deu para entender, né? Agora a gente vai fazer, pode falar. Ele aparece no caso então só nos 3 últimos anos e meio? Não, nós já falamos desse do passado, né? Como rei e dominador mundial, ele vai aparecer 3 anos e meio antes. Mas ele vai aparecer um pouco antes para fazer política. Lembra que nós explicamos no passado? Por isso que é dito no Apocalipse capítulo 13 que ele vai receber autoridade para continuar por 42 meses. Quando é que a besta do Apocalipse pode, ou seja, quando é que o demônio, né, que vai personificar a besta do Apocalipse aparece? Vamos lá, vou ler de novo. Nós já lemos tudo passado. Apocalipse capítulo 17, verso 8. Vamos lá, meus irmãos. Apocalipse 17, verso 8 fala: a besta que viste era e já não é, e subirá do abismo. Então, o poderio perseguidor que perseguiu na Idade Média, né, ele foi encerrado no abismo, né? E aí, esse mesmo poderio perseguidor, ele vai voltar do abismo. Esse poderio que perseguia na Idade Média, ele era um demônio, tá? Que instigava o papado e influenciava o papado medieval. Nós sabemos que os demônios ficam aprisionados no abismo, já falamos sobre isso várias vezes também. Então, quando é que o poço do abismo será aberto? Quando é que a cadeia dos demônios vai ser aberta? Apocalipse capítulo 9, né? Apocalipse capítulo 9 fala da quinta trombeta. E lá na quinta trombeta nós sabemos que o poço do abismo é aberto. Verso 1, diz assim: quando o quinto anjo tocou a sua trombeta, viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo,
E do poço do abismo subiu fumaça, como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi lhes dado poder, como tem o poder dos escorpiões, etc. Então aqui esses gafanhotos com poder de escorpião são demônios, tá? Então, na quinta trombeta é onde o demônio da besta, que vai personificar o papado, vai aparecer, tá? Quando fala que vem do abismo, irmão, já expliquei isso às vezes, tem dois significados, tá? Abismo, na Bíblia, ele também representa a sepultura. Então, isso significa que ele vai vir do mundo dos mortos, tá? Mas, que você que está nos assistindo, quer saber mais sobre isso, assista o vídeo de Apocalipse, capítulo 17, tá bom? Vamos lá, pode abrir o gráfico para nós? Então, agora a gente vai ver aqui o gráfico, fica mais fácil para a gente entender. Aí, irmão, pode diminuir um pouquinho. Só um pouquinho aqui, ó. Aqui no trombeta está aqui, né? Então aqui, esse demônio que vai personificar a besta, ele já vai aparecer, tá? Talvez não fisicamente, mas ele já vai estar livre para poder fazer as suas... Então, muito provavelmente, o João Paulo II, que é o que vai vir do mundo dos mortos, ele já vai aparecer um pouco antes. Porque lembre-se que ele vai tomar o reino com engano, está lá em Apocalipse, Daniel capítulo 11. Ele vai tomar o reino com engano e com pouca gente. Certo? E se nós olharmos para Apocalipse capítulo 17, nós estamos aqui em Apocalipse, vamos olhar rapidamente. Apocalipse capítulo 17, verso 11. Verso 12, verso 12. É dito. Verso 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora juntamente com a besta. Ou seja, para ele receber o reino, é óbvio, né? É lógico que ele deve ter aparecido antes, né? Ele não vai simplesmente chegar, né, e vai já para o trono. Não, até porque ele já não é mais rei, ele morreu, né? E a gente sabe que o cargo papal é um cargo vitalício, ele vai até onde a pessoa morre. O cara morreu, já era, né? Então ele vai vir fazendo a sua política, com pouca gente tomará o reino com engano. Ele não vai ser o rei legítimo, certo? Mas ele vai tomar com engano. E nós sabemos como vai ser esses enganos. Ele vai receber o poder do dragão, e aí ele vai começar a reinar, né, impressionando as pessoas com esse poder e tal. Deu para entender, né, irmãos? Então, aquele chifre pequeno é o papado, tá? E ele acontece no período das 2.300 tardes e manhãs. Mais precisamente, 3 anos e meio antes da volta de Cristo. Bom, agora a gente vai fazer o link com Daniel capítulo 12. Lembrando que ele também vai perseguir os santos, tá? Vamos lá, Daniel capítulo 12. Os irmãos podem abrir lá. E aí a gente vai ler agora Daniel capítulo 12. Tem algumas outras peculiaridades que é importante a gente pontuar aqui. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo, o teu povo, todo aquele que se achar inscrito no livro, será liberto. Vamos lá. Esse primeiro versículo aqui, ele é cheio de informações para nós. Nós vamos colocar as principais. Quem é Miguel? Jesus Cristo, porque é dito que é o grande príncipe. O príncipe do céu é Cristo. Miguel é o nome de Jesus Cristo quando ele está com roupa de batalha, tá? Quando ele se torna o capitão do exército, aí ele tira a veste de linho, deixa de interceder e bota a armadura. E aí, né, ele sai para defender o seu povo. Então aqui é dito que todo aquele que for achado inscrito no livro será liberto, ou será livrado, né? Então, isso aqui primeiro ele já começa dando para nós um consolo, né? Ele vai estar conosco nesse período. Vai ser um período que vai ter tanta tribulação que nunca houve no mundo. E olha que já houve coisa terrível nesse mundo, né? É só a gente lembrar do passado recente aí, 1940, 1930, por aí, vocês já vão ver coisas
terríveis, né? E por que não a Idade Média? Então, já tivemos coisas horríveis, perseguição, maldade, como nunca vista antes. Mas o que espera o nosso mundo mais adiante não é nada menos que isso, senão tempos realmente difíceis. Mas, nesse tempo onde a treva estará maior sobre o mundo, se levantará Cristo. Hoje nós temos os nossos anjos que nos protegem, né? Mas naquele tempo, Cristo mesmo, né? Aquele que recebeu todo o poder no céu e na terra, vai se levantar para proteger a gente. E aí, irmãos, entra aquela promessa que está em Apocalipse capítulo 3, verso 10. Porquanto guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da provação, porque há de vir sobre tudo o mundo inteiro. Tá? Então, esse primeiro verso, ele fala de um momento de uma grande tribulação. Então, a grande tribulação vai acontecer também nos períodos finais da história da humanidade. Tá? Ah, mas isso aqui não está, parece que não está vinculado a Daniel 8. Já a gente vai ver. É dito, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E aqui tem um detalhe muito importante. Nós sabemos que quando é que os salvos vão ressuscitar? Na volta de Jesus. Na volta de Jesus. E os ímpios quando vão ressuscitar? Depois do momento. Não, depende. Porque aqui é dito que vão ressuscitar junto, né? Então, aqui nós estamos vendo que nesse tempo alguns vão ressuscitar para o desprezo eterno também. Ou seja, na prática, ou seja, assim, de forma resumida, os ímpios, via de regra, vão ressuscitar todos depois do milênio. Isso é verdade, nós sabemos pela Bíblia. Mas existe uma ressurreição especial dos ímpios, porque a Bíblia apresenta no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 7, vamos lá, que vai ter uma ressurreição especial antes ou seja, dos ímpios, né? E também de alguns que foram... Apocalipse 9? Apocalipse 1, verso 7. Apocalipse 1, verso 7. Mataram Jesus. Isso, exatamente, né? Nós estamos vendo aqui que pouco tempo antes que Cristo volte, alguns ímpios vão ressuscitar para vergonha e desprezo eterno. Aqui é dito, vede, ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Então, aqui é dito que alguns vão ressuscitar para vergonha e desprezo eterno. Quem são esses? Aqueles que transpassaram a Jesus. Aqueles que ajudaram a matar a Jesus. Aqueles que duvidaram do senhorio de Cristo, do poder do Filho de Deus. Né? Pilatos, e alguns dos líderes do povo de Israel, né? Quem sabe os próprios soldados, vão ver aquele que eles penduraram na cruz, vindo com glória. E aí, será que vai ter vergonha? Seria agora, né? A última coisa que você lembra é de ter matado aquele cara, e agora ele está vindo com poder glorificado, dono de tudo. Bom, não vai ter lugar para se esconder. Então, irmãos, vai existir uma ressurreição especial. Mas também é dito que nesse tempo ressuscitariam alguns para, vamos olhar lá, para a vida eterna, certo? Nesse mesmo período. Então isso significa que ao mesmo tempo que alguns ressuscitam um pouco antes para ver Cristo vindo em glória, diferentemente daqueles que, quando Cristo voltar e chamar eles vão ressuscitar, esses vão estar em pé quando Cristo estiver vindo. Tá? Esses são aqueles que morreram na pregação das 3 mensagens angélicas. Aqueles que morreram levando a sagrada semente. Então esses vão ressuscitar um pouquinho antes, tá bom? Não vou entrar em detalhes aqui, e não tenho todas as referências para explicar o texto. Mas o fato é que sim, alguns vão ressuscitar pouco antes para ver Jesus vindo mesmo em glória. Se nós, hoje, que estamos aqui, chegarmos a descansar antes que Cristo venha, e morrermos na pregação das 3 mensagens angélicas, nós o veremos vindo em glória e vamos ressuscitar um pouco antes daqueles do restante dos salvos.
Deu para entender, meus irmãos? Bom, até aqui. Vamos avançar então. E aí é dito no verso 3: os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Então, nesse tempo também, os sábios refugirão como fulgor do firmamento. Sabemos que em determinado tempo, perto do fim, né, pode abrir o gráfico aqui, eu acho que fica mais fácil para entender. Os santos terão os seus rostos brilhantes, de santa consagração. Nós sabemos que a pessoa, quando ela é santa, ela brilha, certo? O povo de Deus que estará vivo, esperando a volta de Cristo, eles estarão sendo totalmente obedientes a Deus, de maneira que eles não precisarão de um intercessor para estar diante de Deus. Tá? Então eles vão estar assim, brilhando. Isso nós podemos ver aqui. Claro que todos, depois que forem ressuscitados, todos que forem transformados, vão brilhar. Mas no período das 2.300 de manhã, no final dela, os 144 mil que estarão vivos aqui, eles sim terão seus rostos brilhantes. Agora, por que é dito que os sábios, os que forem sábios, resplandecerão? Quem é sábio para Deus? Vamos abrir no livro de Deuteronômio. Deixa eu ver se eu encontro o texto aqui. Fácil. Esse aí, irmão. Deixa eu ver. Irmãos, vamos abrir Provérbios capítulo 2 e depois a gente procura. O texto de Deuteronômio diz que se o povo cuidasse em fazer e guardar todos os mandamentos de Deus, isso seria a sabedoria deles. Tá? Vamos abrir em Provérbios capítulo 2 que fala sobre isso também. Né? Eu não achei o texto ali de Deuteronômio, também não compensa a gente ficar. Né? Os irmãos podem procurar depois. Provérbios capítulo 2 ele vai falar sobre a gente buscar e alcançar a sabedoria, e aí ele já nos entrega, né? Verso 1 em diante. Diz assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. Então aqui, a pessoa sábia é aquele que guarda os mandamentos de Deus. Sim, deu para entender, né, irmãos? A pessoa sábia não é aquela que é sábia aos seus próprios olhos, porque a Bíblia diz que nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos, mas sim, nós devemos ser sábios aos olhos de Deus, e Deus considera sábio quem guarda os seus mandamentos, certo? Então, a partir daí nós podemos saber quem vai ser salvo, quem não obedece, certo? Quem não obedece, Jesus não pode fazer nada por ele se ele não estiver disposto, né, a obedecer a Deus. Bom, vamos voltar para Daniel então, capítulo 12. Irmãos, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Não está entendendo, está meio embolado, pergunta, né? Faz meu irmão aqui, perguntando. Né? Tá tudo bem? Não está entendendo? Ok. Aí diz assim: tu, porém, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para a outra e o conhecimento se multiplicará. Detalhe, aqui nós encontramos uma citação que fala sobre a multiplicação do conhecimento, tá? Mas a primeira interpretação deve ser aquela que é entregue pelo próprio livro aqui, quando ele está falando, por exemplo, quando ele está falando assim, fecha essas palavras e sela este livro, ele está se referindo ao livro. E aí ele diz: muitos correrão de uma parte para a outra e o conhecimento se multiplicará. No texto original, a gente é levado a entender que o conhecimento do livro que está sendo mencionado é o que vai ser multiplicado. E de fato, né? Quando os selos começam a ser abertos, lá no Apocalipse, o conhecimento da Bíblia começa a ser derramado sobre o povo de Deus.
Isso, o primeiro selo foi aberto em 1844. E a partir dali, os selos vão se abrindo. Hoje nós estamos no quarto selo do Apocalipse. Então, muito daquilo que é a verdade bíblica, Deus já derramou luz para o seu povo. Tá? Então, mas também refere-se ao conhecimento científico, que hoje nós vemos que aumentou bastante. Mas, em primeira instância, o conhecimento falado aqui é o conhecimento das palavras de Daniel. Amém? Deu para entender, meus irmãos? Amém. Vou ler novamente aqui. Tu, porém, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e o conhecimento se multiplicará. Estamos falando do conhecimento da palavra de Daniel. Vamos lá. Verso 5. Então eu, Daniel, olhei e vi outros anjos deste lado, à beira do rio, e outro do outro lado, à beira do rio. E um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quanto tempo haverá até o fim destas maravilhas? E eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente. E disse que depois de um tempo, tempos e metade de um tempo, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Quando é que o povo de Deus tem seu poder destruído? Vocês lembram? No reinado da besta. No reinado da besta. Lembra que ele fez isso e prosperou? Né? E lançou a verdade por terra? No Apocalipse, capítulo 11, fala que a lei de Deus jazia morta na praça da grande cidade. Então, assim, quando ele fala aqui, né, que, deixa eu ver aqui, que foi destruído o poder do povo santo, sim? Você falou aqui em Apocalipse que assim. Isso. Então, vamos abrir um gráfico lá. Depois a gente vai dar uma lida de novo lá na linha 8, tá? Então, quando é que ele impõe um decreto dominical aqui? Aqui, ó, tá vendo? Quando o papado dominar sobre o mundo inteiro, ele vai impor a sua marca de autoridade, certo? E quando ele impor essa marca, muitos, a Bíblia até fala, que muitos mandarão presentes uns aos outros, porque aí, para eles, é como se a lei de Deus fosse invalidada, né? E aí, claro, vão restar alguns poucos, como nós, que estarão defendendo essa lei, né? Mas sobre perseguição, né? Ou sob perseguição, certo? E aí é dito, verso 7 ainda: ouviu o homem de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, tempos e metade de um tempo, que tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Vamos lá. Saiu o decreto dominical, temos quanto tempo? Tempo, tempos e metade de um tempo. O que significa isso? A Bíblia fala no livro de Daniel, nós temos isso também nos primeiros estudos, tá? Que nós fizemos na tabela dos símbolos. Tempo representa ano. Ao cabo de tempos, isto é, de anos, falando no livro de Daniel. Ou seja, então se aqui temos tempo, tempos e metade do tempo, nós temos um tempo, um ano, tempos, 2 tempos, mais metade do tempo, que é meio ano. Então nós temos 3 anos e meio. É o mesmo período apresentado em Apocalipse, Daniel 8, Daniel 12, Apocalipse 11, Apocalipse 13, né? Acho que, se não me engano, são esses. Bom, e aí, é dito no verso 8: ouvi, mas não entendi, por isso eu perguntei: Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Falando aqui agora, muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Está falando dos santos, nós, né? A Bíblia fala que nós seremos provados, né, a fim de embranquecer o nosso caráter, né? A Bíblia fala, né, a aprovação,
Oh, Jesus, esqueci o texto. A tribulação produz paciência, a paciência produz perseverança, a perseverança paciência, e etc. E a paciência esperança. É isso, né? Então, a nossa vida, ela vai ser provada, né? A nossa fé vai ser provada a fim de embranquecer o nosso caráter, né? Hoje a gente está muito preocupado com ganhos, né? Com os nossos prazeres terrenos e tal, só que tudo isso vai ser tirado, está lá no livro de Isaías capítulo 24. Tudo isso aí vai ser tirado da humanidade a fim de que eles tenham mais tempo de pensar nas coisas do céu, porque daí, imagine, numa crise onde você já não tem liberdade nem de falar, vamos dizer assim, você não tem dinheiro, mesmo que se tivesse não poderia comprar, então você não tem muito o que fazer a não ser buscar a Deus. E aí você vai ter tempo para pensar no que realmente importa. E aí onde é que muitos serão provados e, claro, embranquecidos. E quando é dito que nenhum dos ímpios entenderá, mas somente os sábios entenderão, aqui nós temos também um período, ou seja, uma escritura que nos mostra que para que eu possa entender as profecias, eu preciso fazer o quê? Ser sábio, certo? E quem é sábio para Deus? Os que guardam os mandamentos. E aí, por isso que hoje, a maioria das instituições religiosas não podem interpretar as profecias da Bíblia. Isso que vocês estão vendo aqui, vocês não vão ver em outro lugar. Por quê? Porque a gente é especial? Não. Porque pelo menos a gente aceita os mandamentos de Deus, né? E pela fé e pela graça de Cristo a gente procura obedecer. Mas não são todos assim. Então, quando eles não aceitam a lei de Deus, eles não recebem de Deus a luz. E aí, onde é que ficam todos? Cegos. Cegos guiando cegos. Certo? Não foi isso que Jesus disse aos judeus? E os judeus não tinham a profecia que apontava para Jesus? E Jesus veio e eles não entenderam. A Bíblia fala que ele veio para os seus não receberam. Então hoje a própria cristandade não entende as profecias. Por quê? Porque lhe falta sabedoria. E a sabedoria ela vem por meio da obediência à Escritura. Obediência aos mandamentos de Deus. Bom, e aí no verso 11, onde é que nós vamos nos ater mais um pouco, diz: desde o tempo em que o contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Nós falamos também sobre o contínuo. Eu sei que na Bíblia de vocês está escrito sacrifício contínuo, mas uma das traduções da Revista Almeida Corrigida, esta palavra sacrifício, ela aparece em itálico, né? Isso representa que esta palavra sacrifício não consta no original, tá bom? Então assim, se ela não consta no original, nós não podemos considerá-la, tá? Eu sei que tem alguns irmãos que não participaram do passado, eu vou explicar rapidamente o que representa, o que significa o contínuo e a abominação desoladora. Vou esperar que passe um pouquinho, né? Ok. Então, meus irmãos, lembrem-se que Jesus falou sobre a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, inclusive. Jesus cita isso. Quem lê, entenda. Ou seja, vamos entender então o que representa a abominação da desolação. Foi dito que foi tirado o contínuo e colocado no seu lugar a abominação da desolação. O que é a abominação da desolação? Vamos abrir em Ezequiel capítulo 8. Eu vou ler só um pedaço, tá, meus irmãos? Ezequiel 8, verso 15 em diante. É dito assim: ele me disse: viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. E levou ao átrio interior da casa do Senhor, e vi a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente. Eles se prostravam diante do sol, virados para o oriente. Então me disse: viste, filho do homem, é coisa de pouca importância para a casa de Judá o fazerem essas abominações que fazem aqui? Devem ainda encher a terra de violência e continuamente provocar minha ira? Ei-los de chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu os tratarei com furor, e não olharei com piedade para eles, nem os pouparei,
nem que me gritem aos ouvidos, com grande voz não os ouvirei. Então, o culto idólatra é uma abominação que traz a desolação. Já a gente vai ler no capítulo 9 o que aconteceu com o povo de Israel depois disso. Mas o culto idólatra, Deus abomina, mas o culto ao sol, Ele não tolera. Quem é o sol? Quem se auto-intitulava Deus Sol? Nimrod. Né? Nimrod era o que se dizia Deus Sol, arquirrival de Deus. Ele era rebelde mesmo. Né? E foi ele, inclusive, que instigou o povo lá a construir a Torre de Babel. Foi ele que fundou Nínive, Sodoma e Gomorra, dentre outras cidades. Então, tudo que não prestava estava ligado a ele, sabe? Vamos dizer assim, de certa forma, naquela época. Então, ele se dizia o Deus Sol. E o povo aceitava aquilo e o adorava, né? E o povo de Israel, futuramente, adorava também. Detalhe, notem alguns detalhes aqui. Se vocês lerem o texto ali, vocês vão ver que tinha algumas mulheres chorando por Tamuz, no verso 14. Tamuz foi o rapaz, filho do Deus Sol, que nasceu dia 25 de dezembro. Ou seja, dia 25, né? Não foi dia 25 de dezembro, foi dia 25. Então, o dia 25 era celebrado o nascimento do filho do Deus Sol, ou do Deus Filho, tá? Não era do Senhor Jesus Cristo. Não é à toa que havia 25 homens adorando o Sol. Então, tudo tinha uma idolatria por trás daquilo ali. Hoje, a cristandade toda adora o Deus Sol. Todo primeiro dia do ano do ciclo lunar, era separado para adoração ao Deus Sol. E todo primeiro dia da semana era separado para adoração ao Deus Sol. Daí que vem a palavra domingo. A palavra domingo ela vem do Dominicus, que significa dia do Senhor o Sol. Depois veio a ser Dominus, que passou a ser dia do Senhor, e aí para nós ficou domingo. Mas no inglês, não teve essa influência do latim, então no inglês ficou Sunday, ou dia do sol, literalmente. Sun é sol, day é dia. O dia de adoração ao Deus Sol é o domingo. Então toda a igreja que despreza o sábado que o Senhor instituiu e respeita e venera o dia de domingo que o papado estabeleceu, também adora ao sol. É por isso que nós vemos um decreto dominical previsto lá, aqui ó, quando é dito, foi tirado o contínuo e posta a abominação desoladora, nós sabemos que o sábado foi tirado e colocado no seu lugar, o domingo. Bom, irmãos, por que o sábado é contínuo? Eu não vou ler, mas vocês podem ler em casa. O sábado foi instituído quando? Na criação, no livro de Gênesis, capítulo 2, versos 2 e 3. O sábado vai ser celebrado até quando? Para sempre. Isso está escrito no livro de Mateus, capítulo 5, versos 17 e 18, e também no livro de Isaías 66, versos 22 em diante. Tá? 22 e 23, salvo engano. Então ali é dito que no novo céu e nova terra que o Senhor há de fazer, de um sábado a outro sábado virá toda a humanidade a servir diante do Senhor, a adorar perante o Senhor. Então assim, o sábado vai ser contínuo, não vai ter fim. Jesus disse isso e também os profetas inspirados por Deus o disseram. Então, meus irmãos, quando é dito que o contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, está falando isso aqui. E aí é dito, haverá 1290 dias, mas bem-aventurado que chegar a 1335. Vamos ler lá em Daniel 12? Daniel 12, no verso 11. 11 e 12, né? Desde o tempo em que o contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado aquele que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai-te até que chegue o fim. Tu repousarás e no fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Então ele encerra dizendo o seguinte, olha, não é para você, fala para Daniel, não é para você essas palavras, é para o tempo do fim. Você vai descansar, mas lá você vai recitar. Que maravilha, né? Estava garantido, assim.
Já sabia que podia dormir sossegado. Glória a Deus, né? Então pode botar no gráfico aqui, irmão, nós vamos entender agora por que é dito até 1290 dias, porque eu não explico o que tem até os 1290 dias. Mas a Bíblia ela nos apresenta algumas coisas que a gente precisa ter um conhecimento básico da história bíblica para poder entender, né? Quando é dito o seguinte: desde que o contínuo for tirado e posto à abominação, haverá 1290 dias. Bom, o que vai acontecer nesses 1290 dias? Qual que era o contexto que vinha sendo narrado? Tinha sido mostrado aqui que haveria alguém, né, que pisaria o povo de Deus e tiraria o poder do povo santo. Correto? Então, subentende-se de que ali ele está mencionando que esse poderio aqui do papado teria efetividade apenas nesse período. Por quê? O que acontece logo antes da vinda de Jesus Cristo? Ele perde o poder e os próprios reis. Vamos. Amém? Vamos lá. Vamos lá no livro de Apocalipse para entender. Lembrando, irmãos, Apocalipse é o livro que revela o livro de Daniel, tá? Por isso que o anjo aparece com um livrinho na mão selado. Nós vimos ali que Daniel selou o livro. Então o livro aparece no livro do Apocalipse selado. E aí Jesus vem lá e começa a abrir os selos, tá? Então, vamos lá. Apocalipse, capítulo 15. Vamos ver o que acontece logo antes da volta de Jesus Cristo. Capítulo 15, verso 1. Diz assim: vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então, as 7 pragas é aí o momento da ira de Deus, que será derramado pouco tempo antes da volta de Jesus. Tá? Pode abrir o gráfico lá para lá, Jesus? Depois a gente vai ler Apocalipse 16. Então, assim, as 7 pragas, quando inicia as 7 pragas, é porque já foi decidido a vida de todos os habitantes da terra, uns para a salvação e outros para a perdição. Quem foi decidido para a salvação e está vivo, não morre mais. Então o papado já, o poder dele já era, certo? Quem foi decidido para a perdição vai receber as pragas, certo? Isso nos leva a entender o seguinte, que o período das pragas serão cerca de 45 dias apenas. Tá? No capítulo 16, nós lemos as pragas do Apocalipse, onde é que é dito assim: então, ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide, derramai sobre a terra 7 taças da ira de Deus. Aí ele vai comentando as taças, né, e no verso 21, não, verso 19, perdão, verso 19. A grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e Deus se lembrou da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Quem que é a grande Babilônia, meus irmãos? A Igreja Católica. O Vaticano, o Papado. Então o poderio do papado só vai até ali, efetivamente assim. Destruiu o poder do povo santo, ou seja, deitou a verdade por terra, até ali. Depois dali, ele já sabe que efetivamente tudo aquilo que ele tinha planos de fazer contra o povo de Deus já não falar mais. Por isso que é dito bem-aventurado aquilo que espera e chega até 1335, que aí é o momento que Jesus vai destruir a besta e o falso profeta, vai lançá-los no lago de fogo, e aí, bom, para quem está vivo é só esperar Jesus voltar. Acabou, né? Então, meus irmãos, vamos ler o verso 20 e o verso 21 todavia. Diz assim: todas as ilhas fugiram e os montes desapareceram, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada de pedras, que pesavam cerca de 1 talento, cerca de 34 quilos. E os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga
da chuva de pedras, porque a praga era muito grande. Né? Então, meus irmãos, ali é o evento, assim, o castigo final dos ímpios, vamos dizer assim. Não é a sentença final, é o castigo final. Porque depois disso, eles terão a sua sentença e aí eles vão pagar por aquilo que fizeram aí no lago de fogo, né, segundo as suas obras. Aí vão ser destruídos e não vão voltar mais a existir. Bom, deu para entender até aqui, meus irmãos? Ficou alguma dúvida? Bom? Tranquilo? Se tiver alguma coisa, vou perguntar, né? Amém? Bom, irmãos, pode botar no gráfico lá só para a gente relembrar aqui o que a gente leu? Então tá, as 2.300 tardes de manhã, elas se findam aqui, né? Por que isso, irmãos? Bom, nós sabemos que a escrita judaica, ela começava da direita para a esquerda, certo? Alguém já viu a escrita judaica como é? Ou os árabes? Não? Oxi, mano. Eu já ouvi dizer, mas eu nunca vi. Não, amém, né? Ninguém é obrigado a ver isso aí também. Glória a Deus. Então, irmãos, eles escrevem de trás para frente. Por isso que a Bíblia, ela nos é apresentada, primeiro eles apontam o fim, e a partir dali você conta para trás. Então é por isso que, para que nós chegássemos a este gráfico aqui, com alguns tempos aproximados, foi necessário primeiro a gente descobrir o jubileu. E aí, o jubileu é o momento, é o ano que Jesus veio à Terra. Tá? É o momento da 7ª trombeta. Então, uma vez estabelecido um ponto final, é só contar para trás. Né? E aí, inclusive, a profecia nos entrega até algumas informações, por exemplo, como a saída da ordem para reconstruir Jerusalém, que nós falamos no estudo das 70 semanas. Tá? Ali está cerca de 2030. Né? 6 de 2030, aproximadamente, tá, irmãos? Isso aí é aproximadamente, tá? Então, nós estamos muito próximos dos eventos finais da Terra. O que nós vimos hoje foram algumas coisas que vão acontecer nesse período. O decreto dominical, né? O tirar o contínuo e botar a abominação zeladora. O início do reinado do papado, né? Ou seja, também a destruição do poder do povo santo, que é deitar a verdade por terra. Né? O papado vai reinar os 3 anos e meio, como nós entendemos aqui, tempos e metade de um tempo. Então é isso que vai acontecer neste período aqui. Na 70 semanas nós já falamos, no estudo antepassado, ele não foi postado, mas eu vou postar assim para quem quiser entender. Né? E aí no capítulo 8 de Daniel, ele fala mais alguns detalhes que nós exploramos, inclusive no estudo passado, né, com a aplicação para os nossos dias. Foi muito interessante de passagem. Né? Esse também nós vamos postar em breve. Bom, já chegamos aqui no término do nosso estudo de hoje. Irmãos, deu para entender? Amém? Pode anotar, irmão, que vai ser pergunta. Amém, né? Irmã? Esses 1.335 dias são literais? Literais. Uhum. Eles tiveram, boa pergunta, eles tiveram um cumprimento parcial no passado. Só que nós não falamos do cumprimento parcial no passado, porque assim, nós estamos perto do cumprimento literal. Então, para que a gente vai ficar, né? É bom a gente estudar sobre o cumprimento passado. Inclusive, eu vou indicar para vocês aqui o livro, Daniel capítulo 12 e Daniel 8. Vocês vão ter todas as informações que vocês precisarem disso aqui, tá? Sobre o cumprimento passado. No cumprimento passado, eles foram anos, 1.335 anos, né? E 1.290 anos também, tá? Então, sim, essas pragas tiveram também no cumprimento passado? Olha, tem algumas referências às pragas, mas não foram literais, tá? Não foram assim como elas estão escritas, tá? No futuro, sim, serão literais. Se eu não me engano, está no livro da Grande Controvérsia, você não viu? Eu vi, mas não lembro. Pois é, lá tem alguns detalhes que falam sobre o cumprimento passado. Então, quem tiver lendo a Grande Controvérsia vai ter alguma informação sobre isso, tá?
Vai chegar lá. Hã? Tá lendo? Então você vai chegar lá. Né? Então teve sim, teve as trombetas no cumprimento passado também, né? Mas o cumprimento parcial deles, não foi o cumprimento total. Né? Por isso que Jesus falou assim, que os dias finais seriam abreviados. Então, assim, o cumprimento passado foi em anos, o atual vai ser em dias. Por isso que foi abreviado. Né? Detalhe, né? O reinado de João Paulo II mesmo vai durar 1260 dias. Tá? Nós vemos que o decreto dominical ele vai ser um pouquinho antes. Tá? Alguns dias antes. Né? Você ia perguntar, né? Eu falei, eu vou falar logo. Né? Então, ele vai começar um pouquinho. Isso, vai sair um pouquinho antes, tá? Mas são poucos dias, 1260. Irmãos, eu não sou bom de conta, não. Então, Quem faz o decreto não é o João Paulo, são os reis que entregam o governo para ele. Bom, é possível, provavelmente, obviamente, esse decreto vem do Vaticano, né? Todos os outros vão aceitar. E os reis eles vão receber o poder junto aí nesse Junto momento, né? vão receber junto com a besta. Nesse momento. Aqui. Também não vou saber. Entendi. Aqui. Né? É um pouquinho depois. Então, assim, aqui eles vão estar politiqueando, né? Fazendo as políticas deles, né? Então, um pouquinho antes. Então, provavelmente esse decreto aqui, ele vem do Vaticano, tá? Se vai vir do próprio João Paulo II, nós não sabemos. Eu, pelo menos, não sei. Alguém sabe. Tem influência, né? Com certeza. O decreto dele. Com certeza, né? Eu tinha na minha mente que ele, quando reinasse, que impôs o decreto. Bom, pelo que a gente está vendo aqui, não necessariamente, né? Não necessariamente. Até porque, pode voltar um pouquinho para trás aqui, ó, né? Vocês estão vendo aqui um pertinho. Temos um outro decreto dominical aqui para 2025, gente, ó. Isso aqui, né? É toda... Parece loucura, né? Mas, ó, os Estados Unidos tem um projeto chamado Projeto 2025, que nesse projeto contém leis que favorecem o domingo. Então, aqui, já está tendo um trabalho para implementar essa lei, sabe? E não é de hoje, né? O papado já emitiu algumas citações, né, algumas revistas que diz, né, que a marca de autoridade do Papa é o domingo, e toda a igreja protestante que guarda o domingo respeita a autoridade do Papa. Então, a ideia é ir colocando gradativamente o seu dogma para as pessoas, né, de maneira mais sutil. Por exemplo, aqui no Brasil, se a pessoa trabalhar no domingo, ela tem que receber o dobro, certo? Isso é para favorecer o quê? O domingo. Domingo não é um dia normal, como qualquer outro. Né? Então, já tem leis, por quê? Porque a nação brasileira é uma nação majoritariamente católica. Certo? Então, os seus ministros, deputados e etc., né, eles são católicos. Então, eles favorecem aquilo que lhes convém, vamos dizer assim. E também na legislação norte-americana, que nós vemos que esse decreto sai nos Estados Unidos, tá? Esse decreto aqui sai nos Estados Unidos. Então, nós estamos já vendo que a boa parte do Senado americano, também do Judiciário americano, nós sabemos o que o Judiciário pode fazer numa nação, já majoritariamente católico. Então, assim, devagar, né, nós falamos isso, acredito que no estudo passado também, né, sobre esse avanço do papado sobre a política americana, a política protestante americana, que vai perdendo sua força, certo? Então, eles vão colocando isso aqui, de maneira que quando chegar nesse ponto aqui, já vai estar muito mais avançado, e aí sim, eles vão impor, né, isso, e aí, quando o papado assumir de fato, ele vai com mais força ainda perseguir aqueles que não obedecem o decreto dele. Né? Que no fundo, quem vai personificar João Paulo II é um demônio enviado por Satanás. E quem tem no coração a rebeldia contra Deus é o próprio diabo. Né? Bom, mais alguma pergunta? Tem possibilidade, no caso do João Paulo II, reinar com outro Papa? Não, né? Que esteja vindo, né? Porque ele vai ser personificado. Não, lembra que... Desejos divididos dos reis.
que é? Um vai dividir em 10. Né? 10, exatamente. Não, então, Esse é o outro. ele vai iniciar o reino. Lembra dos 4, Daniel 8, né, dos 4 chifres, daí saiu um pequeno Sim. e cresce muito, né? Então, quando ele aparecer, provavelmente o Vaticano estará numa inconstância. Lembra que nós falamos dos cardeais? Ele aparece quando surgem os 4. Quando surgem os quatro cardeais, inclusive lá, por isso que a Bíblia fala assim, para o norte, para o sul, para o oriente e o ocidente. Oriente e ocidente, acho que é isso, né? Isso, né, que fala. Então são os 4 pontos cardeais. E não é à toa que o nome dessas pessoas são cardeais, né? Então assim, você consegue ver que naquele contexto de Daniel 8, aparecem os 4. Eu acho que tem as imagens. Entra aqui se não tem as imagens dos animais, só para os irmãos lembrarem aqui. Tem? Então, vai mudando para o lado aí. Vamos achar aqui, só para os irmãos terem uma ideia. Ele tem Ou vai mudando. Outro para cá, outro para lá. Vai para lá, para lá. Isso aqui era aqui, ó. Vai um pouquinho mais adiante. Mais um pouquinho para a gente ver pegar do começo. Mais um. Tá, o que nós estamos vendo esses animais aqui? Tem a ver com a profecia. Tá? Mas aqui Daniel capítulo 8 apresenta, ele tem essa visão, ele vê um carneiro com 2 chifres, tá? E aí, esse carneiro aqui representa os Estados Unidos. Quer saber por quê? Tem que assistir um vídeo anterior. Representa os Estados Unidos. Os 2 chifres do animal representam o republicanismo e o protestantismo, que é o que conferiu força aos Estados Unidos no passado. Pode avançar, meus irmãos. E aí, é dito que ele dava amarradas para o sul, para o norte, para o sul e para o oriente. Então nós vimos no mapa, que inclusive tinha uma notícia esses dias, que o Trump disse o seguinte, que eles queriam dominar de novo o canal do Panamá, anexar isso aqui, ó, o canal do Panamá, né? Anexar o Groenlândia e também o Canadá, isso. Né? Então, norte, sul e oriente. Oriente é para cá. O que tem para cá? Se você olhar no mapa mundi, vê se tem um mapa mundi aqui, rapidão. A gente achou ali, né? Não dá para ver. Não dá para ver. Vê se tem outro. Aqui dá para ver. Ok. Tá vendo lá em cima, aquele amarelinho lá em cima? Lá no finalzinho, lá. Aqui? Isso. Esse amarelinho faz parte da Rússia. É o Ocidente. É o Ocidente, né? Isso, o Ocidente. Eu falei Oriente, né? Perdão, é o Ocidente mesmo. O Ocidente é para cá, desculpa. Né? Então, ali está a Rússia. E nós sabemos que os Estados Unidos já sancionou a Rússia várias e várias vezes. E até esses dias o Trump falou para os russos, ó, se vocês podem parar com a guerra do jeito fácil ou do jeito difícil. Se ele tem todo esse poderio, eu não sei, mas que ele falou, né? Então nós estamos vendo que a profecia, ela nos aponta o que está acontecendo hoje, certo? Né? Vamos voltar lá para os animaizinhos novamente, só para a gente concluir aqui. Então tá, aqui vem esse bode com um chifre notável entre os olhos, sem tocar o chão. Tá? Esse aqui é o papado, porque ele vem sem tocar no chão, ou seja, sem fazer barulho, né? O chifre, segundo a Bíblia nos ensina, representa o rei, né, desse reino. O animal representa reino, tá? Quem já fez os estudos com a gente sabe. O animal representa reino. Então, esse animal aqui representa o reino do Vaticano, com um chifre notável entre os olhos. E ele vem e bate contra o carneiro que está ali. O carneiro é dos Estados Unidos. Ou seja, nós estamos vendo que sutilmente os Estados Unidos está minando o poder dos Estados Unidos, que é o protestantismo. Logo, se o protestantismo, que para Deus é o mais importante, se o protestantismo cair por terra, o poderio americano também cai, porque a proteção de Deus é retirada. Tá? Então, o que é o protestantismo? Irmãos, o protestantismo é quem protesta contra os dogmas católicos. Tá? Isso foi o que conferiu força aos Estados Unidos, porque as mentes brilhantes que tinham na Europa no passado eram perseguidos pelo catolicismo, e então eles viram nos Estados Unidos uma terra livre, onde eles podiam pensar livremente e também cultuar livremente a Deus segundo os ditames da sua consciência.
Então, eles vieram para os Estados Unidos, e agora você imagina, um país com pessoas inteligentes, só tem que evoluir, né? Só tem que crescer. Bom, pode passar novamente então. E aí ele quebra o chifre e tal, né? Então quer dizer que o papado vai vencer os Estados Unidos vai deixar de ser uma nação protestante, inclusive pela guerra futuramente. Pode chegar nos 4 chifres lá. Aqui, ó, aquele chifre que era o papado foi quebrado e nasceu 4 no lugar. Isso representa que o Papa que fizer, ou seja, que derrotar os Estados Unidos nessa primeira instância, ele vai sair do poder, ou vai morrer, enfim, ele vai sair do poder e vai crescer 4 no lugar. Isso se cumpriu no passado, vale a pena a gente falar. No passado, esse bode representava a Grécia e o carneiro representava a Medo-Pérsia. O chifre grande representava Alexandre o Grande, Alexandre Magno. Então, quando Alexandre Magno perdeu, ou seja, perdeu o reino, no caso morreu, o reino da Grécia ficou dividido entre 4 generais. Vamos ver se eu lembro o nome. Era Cassandro, Ptolomeu, Lisímaco e Seleuco. Eram 4 generais que ficaram no domínio da Grécia por algum tempo, certo? Então, esse foi o cumprimento passado. No cumprimento futuro, isso aqui representa o Vaticano. E esses quatro chifres representam uma inconstância no Vaticano. Então, aquele chifre poderoso, pode ser que seja o próprio Francisco, o chifre ali, que vai ferir os Estados Unidos, pode ser, ele ainda é novo, né? Não sabemos se é, mas fato é que o rei que venceu a nação americana, ele vai ser quebrado e vai nascer 4 no lugar, vai ficar uma inconstância, né, no reino do Vaticano. E aí, depois disso vai nascer um chifre pequeno, que é no caso, se não me engano é esse aqui, enfim, acho que eu tinha um outro que nasceu um chifre pequeno que... Bom, no final fica esse aqui, né? No final é esse bodezinho aqui mesmo. E aí os outros chifres são quebrados, né? Ou seja, um chifre pequeno nasce e cresce muito para, deixa eu ver, para o sul, para o oriente. Daniel 8, vamos abrir lá que eu já não lembro mais. Daniel 8, Daniel capítulo 8, versículo... Versículo 9 diz: de um deles saiu um chifre pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente, para a terra formosa. Ok. Então quer dizer que de um dos chifres saiu um chifre pequeno. Então isso significa que não vai ser um dos que estão ali disputando, tá? Vai ser um outro que, provavelmente um desses que estão disputando vai apoiar o João Paulo II. É por isso que de um deles sai o chifre pequeno, e é esse chifre pequeno é o que se engrandece e cresce muito, né? Então, ele não vai reinar com ninguém, né? Ele vai reinar sozinho, no Vaticano, sozinho. Quando ele crescer, quando ele tomar o reino, é ele pronto, né? E aí os reis da terra, que são os 10 reis, aí eles vão entregar o poder a Deus, como a Bíblia mesmo diz, né? Então eu acredito que é isso, não vai ter 2, vai ter só um. Ali então que é a conclusão da divisão dos 10 reis. Sim, ali que é a conclusão. Porque os reis vão reinar por 1 hora, isso é 15 dias. Certo? Então, o Papa recebeu o poder, dali 15 dias tudo vai estar na mão dele. Regra simples é isso. Né? 1 hora profética representam 15 dias. Não sei se eu já fiz essa conta para os irmãos, ainda não? Já. Não sei já. Não sei Sim, Bom, como é que é? A Bíblia fala que um dia, na profecia, representa 1 ano, certo? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar, ou seja, um dia tem 24 horas, certo? Então nós vamos fazer o seguinte, pegar 1 ano e dividir por 24, certo? Vou dar 15 dias. Então, 1 hora profética igual a 15 dias. Deu para entender? 360 dividido 24, é simples. Por que eu falei 360 e não 365? Porque nós temos que considerar o ano bíblico. O ano bíblico tem que ser 360 dias e não 365. Tá? Bom, irmãos, acho que deu para entender, né? Mais alguma pergunta? Não.
Senão fica aqui, não é. Amém, meus irmãos. Então é isso. Então, meus irmãos, esse foi o estudo de hoje. Daniel capítulo 12, né? E Daniel capítulo 12, ele acontece no período das 8h30 da manhã também. A partir dos próximos estudos, nós vamos falar de Daniel 11. E isso é muito importante, irmãos, porque Daniel 11 fala para os nossos dias. Então, nós vamos ver coisas que estão acontecendo já descritas em Daniel 11. Então, Daniel 11, ele vai nos levar desde aqui e agora até o final, até a vida de Jesus. Então, nós vamos conseguir nos posicionar no tempo. E eu peço aos irmãos que, se possível, acompanhem, né? Anotem as perguntas que vocês têm, tiverem qualquer pergunta que for, porque é muito importante que vocês sejam esclarecidos. Pode ser uma dúvida, mas você falou isso, mas aqui está escrito isso. Por quê? Tudo tem uma explicação, tudo tem um motivo, tá? Não quero dizer que eu sei tudo, mas o que eu sei eu posso passar. E se eu não sei, vamos estudar junto. Não tem problema também, né? Então, irmãos, venham, né, sempre que possível, nos cultos de profecia, porque se não fosse importante, Jesus não tinha deixado, né? Esse aí é o princípio básico que a gente deve ter na nossa mente. E a Bíblia diz: não desprezeis as profecias, né? Não, eu gosto de ouvir sobre Jesus, eu gosto de ouvir sobre vida prática cristã, amém, né? Eu amo também, né? Mas a profecia está ali para que nós possamos estudar e nos preparar. Não fosse a profecia, não estaríamos nenhum de nós aqui. Sabe por quê? Porque os irmãos que estão aqui é porque algum obreiro foi. E os obreiros estão aqui porque a profecia alcançou. Eu vim por causa do Apocalipse 17. Né? Então, tipo assim, a profecia é necessária. Né? Então, irmãos, vamos dedicar tempo para isso, né? Vou pedir para nós nos colocarmos de joelhos, vamos agradecer a Deus pelo momento. Santo Deus e eterno Pai, eu te louvo e agradeço, Senhor, pela oportunidade de poder falar da tua palavra. Amém. Que o Senhor possa nos iluminar sempre, nos dar entendimento, Senhor, em tudo que nós precisamos. Que o Senhor possa nos iluminar cada dia, mas que o Senhor também nos dê um coração humilde e um coração quebrantado diante de Ti, Senhor, para poder não só ouvir as Tuas palavras, mas colocá-las em prática, guardá-las no coração e viver segundo o que nós aprendemos da Tua palavra. Amém. Que isso possa moldar as nossas vidas, as nossas decisões e sim também o nosso caráter, Senhor. Amém. Que o Senhor tenha liberdade no nosso meio. Abençoa também, Senhor, os que nos assistem pelo vídeo, que todos eles possam ser impactados pela Tua palavra, Senhor. Isso é o que nós pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.